Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, verso 4. Ministério Pão Vivo. A gente chega para dar continuidade àquelas lições que estamos aprendendo naquele discurso do apóstolo Pedro. Aliás, era a primeira vez que ele tomava a frente do povo para fazer uma pregação. E essa pregação foi em uma data especial, no dia do Pentecostes. E como se esperava, o povo não havia entendido os fenômenos, as coisas estranhas que aconteceram naquela data. Aliás, havia uma expectativa entre o povo, porque aqueles que conheciam as Escrituras conheciam aquela que comumente é chamada nas Escrituras de a promessa, pois Deus tinha prometido há séculos: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas terão visões, os vossos jovens terão sonhos e os anciãos terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Ele continua. Enfim, era uma promessa marcante. E ela aconteceu no dia do Pentecostes. Mas, dado as manifestações sobrenaturais, o povo não entendeu e cumpriu. Ao apóstolo Pedro dizer tudo referente àquela movimentação estranha. Então, nós que estamos seguindo no passo a passo das informações, estamos analisando aquela parte importantíssima, porque Pedro, embora pescador, embora simples e letrado, mas um homem cheio do Espírito, seja um homem ou uma mulher, eu diria, não brinquem com eles, porque eles, cheios do Espírito, eles fazem proezas. Então, Pedro, no seu discurso, foi buscar até o quê? Uma profecia. Eu diria, uma profecia quase esquecida. Qual profecia que não é quase esquecida? Uma profecia de Davi. E ele começa dizendo que Davi falou dele. Quem? Do Senhor Jesus Cristo. É bom destacar estas coisas, porque você sabia que a maioria só conhece aquele Jesus de Belém, aquele Jesus da manjedoura,
não conhecem aquele Jesus, do qual Jó, do livro mais antigo da Bíblia, disse, embora carcomido pela doença, e não só pela doença da lepra, mas pela pior doença, que eram as acusações dos inimigos. Ele então declarou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará da terra. Nós precisamos ter uma visão, uma revelação melhor, maior do Senhor Jesus Cristo. Não fique só no Jesus de Belém, mas fique no Jesus, primeiramente lá da sarça ardente, quando ele disse para Moisés: eu sou o que sou. E mais tarde, ele, dentro da realidade física, ele, naquele confronto com os homens da religião, você sabe que os homens da religião são um verdadeiro perigo. Por quê? Eles se agarram em tradições, eles se agarram em princípios dos homens. E mesmo que Deus queira mudar alguma coisa, eles têm dificuldade para aceitar. E ele, num dos confrontos com os patrícios, com os judeus da parentela dele, ele disse: Abraão viu o meu dia. Veja como que ele era antigo. Abraão viu o meu dia e se regozijou. Eles disseram, eles só conheciam a religião natural, ele não conhecia a espiritual. Eles disseram, ele não tem 50 anos e diz conhecer Abraão. Ele, ciente da sua divindade, da sua eternidade, ele disse: antes que Abraão existisse, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Ele estava dizendo lá da sarça ardente, ele estava dizendo daquilo que a gente sempre tem frisado aqui. Se você der uma olhada na sua Bíblia, se você nunca fez isso, comece hoje. Sempre que você achar Senhor com S maiúsculo no Velho Testamento, tem quase 7.000 vezes. Sempre é uma referência a aquele eu sou lá da sarça ardente. Olha, e ele sabia que ele seria morto. Ele disse para os discípulos, Mateus capítulo 16, verso 21, após ele dizer: edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Aliás, eu estava errando. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Após isso, que deixou
os discípulos felizes da vida. Após isso, ele disse: vamos subir a Jerusalém, porque lá o Filho do Homem será entregue na mão dos anciãos, dos escribas e dos principais dos sacerdotes. E ele será crucificado, morto, e vai ressuscitar no terceiro dia. Eu digo aleluia, mas um pouco constrangido. Aleluia, porque Jesus ia ser crucificado? Não. Aleluia, porque ali começa a minha vitória, a nossa vitória. Olha essa notícia tão trágica. Os discípulos, um deles que era temperamental, logo disse: "Oh, Senhor, que não aconteça isso com o Senhor." Quem falou isso, você sabe que foi Pedro. Jesus disse: "Para trás de mim, Satanás, porque você não conhece." Vamos parafrasear. Você não está ciente dos mistérios. E então, a gente está nessa fase, lá em Atos 2. E vamos continuar nessa semana, que tem aquela parte linda. Ele disse: "Não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o meu corpo veja a corrupção." Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.